Temos visto na sociedade brasileira as pessoas pretas e pardas, ou seja, a população negra, nas piores condições de vida, tanto no acesso quanto na violação dos seus direitos em qualquer indicativo que se queira investigar, como educação, saúde, trabalho, cultura, lazer, esportes, segurança, enfim, qualquer um. Pior que isso é o fato dessa população se encontrar super representada, como por exemplo, na luta pela terra, por moradia, nas pessoas em situação de rua, no aprisionamento descomunal de homens e mulheres, nas mortes e no tratamento violento deferido à juventude negra. Atualmente, as raras pessoas do grupo que se destacam social e economicamente no país indicam sobretudo que a luta do povo negro por direitos já garantidos constitucionalmente está bem longe do fim. A história aponta que as poucas pessoas que acessaram a educação anteriormente à Lei da Abolição de 1888 puderam de alguma forma transformarem suas vidas e daqueles ao seu entorno, e ainda algumas se somaram à luta pela liberdade da população escravizada no Brasil. Temos como exemplo, bem conhecidos, os casos emblemáticos dos engenheiros Irmãos Rebouças, do escritor Machado de Assis e do advogado Luiz Gama. O acesso da população negra à educação no Brasil foi um processo extremamente lento, marcado por desafios e lutas contra a exclusão. Nas décadas de 20 e 30, o Brasil testemunhou o florescimento de uma intelectualidade negra influente. Com os tensionamentos de uma minoria letrada, a Frente Negra Brasileira, fundada em 1931, tornou-se a primeira organização política e social com o objetivo de lutar pelos direitos e pela igualdade da população negra no país. Atuou em diversas frentes, como política, educação e cultura. Nos anos 60, os movimentos negros intensificaram suas pautas pela inclusão da população negra nas salas de aula, e ao final da década de 70, travou-se uma intensa luta política pela universalização do acesso à educação. Em 1988, na Assembleia Constituinte, se reconheceu os prejuízos decorrentes de quase 4 séculos da exclusão da população negra no ambiente educacional e, portanto, a perpetuação do processo de desigualdades que persiste até hoje. Após mais de 2 décadas de enfrentamento do movimento negro no campo político e social, é sancionada em 9 de janeiro de 2003 a Lei 10.639. Essa lei altera as diretrizes e bases da Educação Nacional de 1996 e obriga a inclusão no currículo oficial de ensino a história e cultura afro-brasileira e africana, tornando-se um marco a construção de uma educação mais justa e igualitária, buscando valorizar a contribuição da população negra para a formação da sociedade brasileira. Neste descompasso, a população negra e indígena segue em desvantagens econômicas e sociais, como revelam os indicadores quando comparadas à população branca brasileira, que hoje, por exemplo, detém privilégios de raça e dominam os postos de trabalho com melhores salários e acesso à educação pública superior no país. Dada a importância social, política e cultural da transposição da lei na educação, o projeto Mãos do Quilombo entende como necessária e urgente sua colaboração neste debate, bem como na reflexão de práticas que, alinhadas ao contexto cultural, possam contribuir tanto para a educação quanto à construção de uma sociedade antirracista. É por isso que hoje, eu, Anderson Ricardo, colaborador do projeto Mãos do Quilombo, vou conversar com as professoras Mariana Bonfim, Amanda Silva e Agnes Freitas, especialistas no tema das relações étnico-raciais, e descobrir junto às suas experiências quais os possíveis caminhos para a efetiva implementação da lei nas escolas. Como vocês entraram na educação e dentro da educação se tornaram educadoras antirracistas? Eu comecei na educação em 2016, no primeiro ano da graduação. Eu estudava na Fundação Santo André e aí eu fui contemplada por um programa que é o PIBID, né, que é um programa de incentivo à docência. Então, desde 2016, eu já estava em sala de aula, ao mesmo tempo, né, que estava estudando, né, que estava na graduação. E naqueles primeiros anos, eu ainda não tinha muitas referências, né, porque por mais que a Lei 10.639, ela seja sobre o
ensino, né, nas escolas particulares e estaduais para crianças e adolescentes não contemplam o ensino superior, né? Então eu não tinha muitas referências. Então eu lembro que na época eu pegava alguns textos da Djamila quando ainda publicava no Carta Capital. E aí daqueles textos que eu comecei trabalhando eles em sala de aula. Aí quando eu fui pro SESC, que eu tive um pouco mais de liberdade porque outras referências chegaram a mim. Então foi aí que eu li o Ensinando a Transgredir da Bell Hooks, que foi muito transformador na minha vida enquanto educadora. Então eu acho que os primeiros lugares, né, foi quando eu fazia parte do PIBID e depois o SESC, porque o SESC, né, como eu era arte educadora, então tinha essa possibilidade de você ir testando, né? Porque um dia você recebia uma determinada escola, no outro dia era uma outra escola, né? Então você poderia fazer estratégias diferentes e ir testando, né, que funcionava melhor. Mas assim, eu acho que para me consolidar mesmo e me entender como uma educadora que traz isso cotidianamente, foi a partir de 2021, quando eu ingressei no estado mesmo, que eu já tinha as turmas minhas, e aí foi aí que eu fui me apropriando de mais referências, de mais leituras e aplicando isso em sala de aula, assim. Eu acho que a educação chegou em mim primeiro. Eu venho de uma família de muitos educadores, muitos professores e professoras que encontraram na educação um caminho possível de estabilidade e de condições, né, de efetivação de sonhos e de atuação para além do trabalho. Então, tenho mãe, pai, professores, tio, tias. É uma família que realmente se encontrou na educação, então eu costumo dizer que a educação me encontrou primeiro, porque eu já nasci numa família formada pela educação. Então, aos poucos também nas minhas ações, eu fui entendendo que a educação era um espaço de possibilidade da minha identidade florescer. Antes de ir para a educação, eu fui para o audiovisual, e aí no audiovisual eu entrei em contato com o movimento de mulheres negras, com o movimento negro por si só e com essas narrativas. E aí, por incrível que pareça, o audiovisual me mostrou que eu precisava ir para a educação, porque a educação seria o espaço onde eu conseguiria, de forma interdisciplinar, dialogar com essas narrativas que eu tive contato, desses movimentos, né? E aí foi isso, eu fui levada para a educação de uma forma até fluida, de forma interdisciplinar, então com audiovisual. E aí dentro do audiovisual e dessas outras formas de educar, eu me encontrei com os jogos. Também penso que a educação, para mim, foi um espaço onde, quando eu entendi que eu queria ir para a educação, que eu queria fazer pedagogia, eu entendi também que era um momento de dar outros significados para a escola e para a educação. Porque eu fui muito traumatizada pela escola, como todas as pessoas negras, acredito. Algumas têm consciência do trauma, outras ainda estão lidando com esse trauma, entendendo o que é o trauma de estar na escola. E aí eu entendo que a educação foi esse espaço meu de reconstruir minha identidade e de dar espaço também para as pessoas serem transformadas e a gente viver isso de forma conjunta. E aí que entra as relações raciais, o antirracismo e essas formas de contar história e cultura africana e afro-brasileira. A educação, para mim, ela é um processo de vivência. Assim como a Agnes, a educação ela chegou primeiro, só que não é educação formal. Eu sou capoeirista desde os 8 anos de idade e na prática da capoeira, a educação ela se dá com o meio. Então a gente aprende e a gente vivencia na troca. Ao mesmo tempo que a gente passa a compreender o mundo de uma outra perspectiva. Na época, eu decidi entrar na pedagogia porque eu queria dar aula de capoeira. E alguém disse para mim que eu precisava ter uma formação formal, curricular, pedagógica para dar aula de capoeira. Mentira, gente, não é assim. Não funciona neste formato porque a gente não tem o mesmo formato. Antes de eu entrar na pedagogia, eu fui para a engenharia civil. Eu moro numa periferia e lá onde eu morava, eu percebia uma dificuldade muito grande das pessoas de construir suas casas em um valor que não fosse um absurdo e que não durasse 10, 15 anos. Então eu tinha a intenção de entrar na engenharia civil para pensar uma construção mais sustentável para esse local. Não deu certo, eu voltei para a educação pela capoeira, fiz a pedagogia. A minha chegada da educadora formal para a educadora antirracista, ela volta mais uma vez para a capoeira, que foi quando eu comecei a entender que esse modelo não caberia. Esse modelo era muito quadrado,
quadrado, enquanto na capoeira a gente é muito circular. Então eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar outros formatos de metodologia de ensino, aonde eu cheguei numa perspectiva que a gente fala que é afrocentrada, aonde a forma de transmissão de conhecimento ela é dada a partir do contexto em que você está. Seja um bairro, seja uma cidade, seja um município, seja um estado, seja um país. E dentro dessa localização, tudo que se tem nesse meio, você aprende com esse meio, né? Você aprende com o outro, você aprende com a natureza, você aprende com o mais novo, com o mais velho, você aprende de diversas formas. Eu comecei a compreender que aquilo que eu queria para mim era isso, era um lugar onde a educação ela não fosse um conteúdo, aonde a educação ela fosse um processo de troca com as pessoas que estavam comigo. Mariana, eu gostaria que você nos dissesse, através da sua perspectiva como educadora, como vem sendo aplicada a Lei 10.639 no ensino fundamental e no ensino médio. E gostaria que você trouxesse para a gente também um comparativo entre as escolas públicas e privadas. A questão da lei, para quem ainda não leu, ela é uma lei que ela é bem curtinha e ela não traz, assim, tantos detalhes sobre a sua aplicabilidade e nem a questão do monitoramento, né? Porque, assim, essa lei, a gente está falando de uma política pública, né? Então, você tem um ciclo ali, né? Onde essa segunda parte desse ciclo seria esse monitoramento. E como é uma lei que ela envolve práticas, não tem como você colocar um fiscal do Ministério da Educação em todas as salas do Brasil, né? Então, você acaba tendo mais dificuldade nesse monitoramento. Mas, assim, em relação às escolas particulares e às escolas públicas, né? A gente tem uma questão. Nas escolas particulares, a maioria delas é um ensino que ele é apostilado. Então, tem um determinado sistema de ensino numa determinada escola particular. Então, os professores, eles ficam na dependência se aquele material didático, ele traz aquele assunto para a sala de aula, né? Então, por exemplo, se você pega algumas escolas, agora falando especificamente do ensino médio, que elas são aquelas escolas voltadas completamente para o vestibular, vai ser muito difícil que tenha alguma questão relacionada à lei, porque aí o objetivo é só aquilo que cai no vestibular. Se isso não cai no vestibular, a escola ela não vai trabalhar aquilo, né? E aí, uma outra questão, na escola particular, né, nas escolas privadas, você tem mais dificuldade para monitorar essa lei. Porque, por exemplo, os dados que eu vou trazer do Guelé 10 foi um questionário que foi aplicado nas secretarias municipais do Brasil, né? E ainda assim foi voluntário, quem não quisesse responder não responderia. Então, nas escolas particulares, esse monitoramento ele se torna mais difícil. Aí, falando da minha experiência, que tô desde o ano passado numa escola particular, que é o Senac ele não tem um sistema apostilado, ele trabalha a partir das habilidades, né? Então lá na BNCC você tem as habilidades e as competências, né? Que enfim, resumidamente, as habilidades, assim, pensando na área de ciências humanas, né? Hoje em dia você não aprende mais sobre todas as guerras, né? Você vai aprender sobre uma determinada guerra e desenvolver as habilidades para que você consiga interpretar outras guerras que não aquela especificamente que você estudou, né? Então lá onde eu tô hoje em dia, a gente tem um programa orientador que tem as habilidades, os saberes, mas o professor ele tem uma liberdade para trabalhar isso em sala de aula, né? Mas é isso, nem todas as escolas são assim, a maioria ela vem com esse sistema apostilado. E aí, uma outra coisa também, né? No ensino fundamental e no ensino médio, ainda é difícil falar sobre essas questões, porque também tem essa questão de que esses assuntos, eles não se tornaram obrigatórios nas licenciaturas, ou qualquer curso que seja. Então, acontece que os professores, quando eles chegam em sala de aula, eles também não sabem lidar e também não sabem trabalhar esses assuntos. Então, assim, isso que eu falei da questão da Lei 10.639, tem uma pesquisa que foi feita pelo Guelé 10, no Instituto da Mulher Negra, onde pesquisou 1.187 secretarias, né, que isso dá 21% dos municípios brasileiros, né? Então, assim, é uma amostra, porque tem mais de 5.000 municípios, se eu não me engano. E desses 21%, a maior parte deles não trabalham as questões que a lei traz para o currículo. Assim, no resultado geral, né, 53% dessas secretarias, elas não realizam ações contínuas sobre a lei, né? E aí o que se percebeu é que muitas dessas secretarias, dessas escolas, eles fazem coisas mais pontuais, né? Ali no 20 de novembro, né? Eu não sei aqui quem nunca, né, já teve que fazer alguma atividade do Dia do Índio, né? Que, enfim, ainda bem que não né, enfim, a gente tá tentando não usar mais esse termo, mas falar povos originários. Então, assim,
que se percebe ainda é que, apesar da importância da lei, ainda é difícil de fazer com que ela seja aplicada, né? É uma questão que ela é bem estrutural, né? Então, assim, se desde a graduação as pessoas elas não aprendem sobre esses temas, né? Porque é o que acontece hoje em dia, enfim, como você tem muitos desses cursos que eles são EAD, se essa matéria tem, ela provavelmente vai ser aquela matéria optativa para você fazer no formato EAD. Dificilmente vai ser uma matéria que ela vai ser presencial. Eu vou falar assim pela minha graduação mesmo. Eu fui ter contato com autores negros lá no último ano, quase no último semestre, né? Então, assim, quando você chega em sala de aula, aí você tem que estudar aquelas coisas que você não aprendeu na graduação, né? Então, acho que é isso. Agnes, na sua experiência na criação de materiais didáticos para aplicação da lei, como você enxerga os materiais disponíveis na internet? E outra pergunta que eu queria fazer também, como avaliar uma proposta que realmente cumpra a função da Lei 10.639? Muito boa essa pergunta. Bom, para falar sobre essa questão da transposição didática e esse trabalho que eu tenho feito e desenvolvido na criação de materiais, vou trazer um pouco do panorama de como é criar um jogo, que é onde eu tenho caminhado mais nessa área. Para a criação de um jogo, você precisa fazer um processo de pesquisa e esse é o processo que eu tenho feito, né? Fazer pesquisa, a partir da pesquisa você cria lá a sua chuva de ideias, então você vai desbravando os conceitos em cima do tema que você quer criar o jogo e a partir disso mais pesquisa e a partir dessa pesquisa você começa a pensar como tornar isso um material. Então, algo que é muito importante na criação de materiais e na preparação de aula, no planejamento, na criação de sequências didáticas, por exemplo, é a pesquisa. Então, é você entender o que vai ser feito e pensar a partir disso quais são os conceitos que vão estar por trás e a partir dos conceitos o que vai ser aprendido sobre esses conceitos e como. Então, o jogo tem muito disso. O jogo é o como, né? É o como vai ser aprendido, porque o jogo é vivido no lúdico, e a partir do lúdico tem a experiência da mecânica do jogo, então tira carta, não tira carta, o que eu quero que as pessoas aprendam a partir da dinâmica do jogo. Essa é uma tendência do nosso tempo, né? Ter a internet facilita muitos processos, porque a internet já deixa algumas coisas prontas, facilita o acesso a determinadas instituições, a determinados sites, a determinados portais. Entretanto, essa facilidade também torna algumas coisas superficiais. E o que eu observo de materiais na internet, quando você coloca lá no Google plano de aula antirracista, a tendência é aparecer materiais prontos, mas prontos no sentido de realmente muito prontos, em que a pessoa que está se preparando para a aula não vai precisar ter trabalho algum de pesquisa, trabalho algum de conceituar e de compreender. Então, tem essa questão na internet de ter muitos materiais disponíveis e materiais que acabam estereotipando, materiais que não valorizam a identidade das pessoas negras, das pessoas indígenas, materiais antigos até, materiais de antes da criação da lei, que você vai ver e você fala, gente, mas ainda estamos trabalhando sobre essa chave de uma pessoa negra vestida desse jeito, de uma criança negra carregando um carrinho para uma menina branca e você está dizendo que isso é um material de aplicação da lei, pintar e colorir esse menino da cor da pele dele? Então, eu penso que é interessante, para avaliar esses materiais, entender qual identidade que está sendo valorizada e se há valorização da identidade, porque a lei fala disso, de valorização das identidades, né, identidades negras e de cultura. Então, que cultura que está sendo transmitida a partir daquilo que está pronto na internet? Aquilo que está pronto na internet é algo que valoriza ou é algo que estereotipa, é algo que só repete sensos comuns e não vai agregar em nada no conhecimento das pessoas que estão no processo de educação. Então, acredito que seja um pouco desse caminho. É um caminho trabalhoso, é um caminho que exige tempo e que exige pesquisa e exige desejo também de fazer algo que fuja do senso comum, que fuja do que já está posto há tantos anos na educação. Amanda, como a cultura da capoeira pode ajudar na transposição didática
da Lei 10.639. Outra pergunta importante também é: somente as pessoas que praticam a capoeira poderiam fazer isso? A capoeira, ela é uma manifestação negra, nascida no território brasileiro. E dentro dessa manifestação, ela carrega consigo uma quantidade de valores que a gente chama de negro-civilizatórios, que podem ensinar um modo de vida. Assim como outras práticas negras que existem no Brasil, como o samba, como o jongo, como o maracatu, como a congada, são diversas manifestações que elas fazem parte do que a gente entende como contexto histórico-cultural. Um professor, independente da faixa etária em que ele esteja trabalhando, ele tem como função também pesquisar, né? A educação, ela não é algo que se encerra, não é uma graduação e a graduação acaba. A educação, o ato de educar, ele é um processo em trânsito, então a gente está o tempo inteiro aprendendo, a gente está o tempo inteiro se atualizando, adotando novas práticas, criando novos repertórios. Então, o educador, ele não precisa ser capoeirista para ele falar de capoeira, assim como ele não precisa ser um ótimo jogador de futebol, assim como ele não precisa ter vivenciado as grandes guerras. Isso a gente faz no estudo, isso a gente faz na vivência. Então, falar de capoeira é falar de cultura brasileira, falar de cultura negro-africana e trazer isso para a escola. Respondendo a primeira pergunta, todo educador pode falar de capoeira, assim como deve falar também de outras formas de manifestação, a festa junina, por exemplo, e de outras regiões dentro do Brasil. Sendo a capoeira uma manifestação negra que carrega muitos valores civilizatórios, ela se torna uma ótima ferramenta educacional. Por quê? A capoeira, ela tem um gingado que ela consegue trabalhar diferentes conteúdos em diferentes áreas do conhecimento. Então, não precisa ser aplicada somente na história, somente no esporte. Ela pode ser aplicada no processo de alfabetização, por exemplo. Ela pode ser aplicada no processo de geografia. Ela pode ser aplicada no português. Ela consegue ser interdisciplinar e transdisciplinar, ou seja, ela consegue brincar nas disciplinas e ela consegue ser adaptável entre crianças da primeira infância ou então adolescentes ou então o EJA, né? Então, trazer a capoeira para a escola, seja num formato do educador, de um profissional da capoeira, ou seja, um professor, é muito rico. Porque quando a gente pensa a Lei 10.000, a gente não está falando de um aspecto. A Lei 10.000, como política pública, ela quer garantir que as contribuições negras estejam dentro do ensino, que a criança, o adolescente ou o adulto que está ali, ele possa compreender como a cultura e o contexto negro, ele constrói o que a gente entende como sociedade. Trazendo mais exemplos, né? Então, a capoeira, ela vai ter na sua narrativa grandes personalidades históricas, como Zumbi do Palmares, como Dandara, como Luísa Marim. Vai falar de grandes guerras, a Guerra do Paraguai, que teve muitas pessoas capoeiristas. Vai falar da vinda da coroa portuguesa para o Brasil, vai falar dessa relação. Então, a capoeira, na sua vivência, ela trata isso. Então, quando a gente pensa a capoeira em diferentes vieses, a gente consegue aplicar ela. Se a gente pensar em matemática, por exemplo, ou então em educação musical, a gente consegue pensar a forma de trazer a musicalidade e trazer ela para esse contexto dentro da sala de aula, em que não é só uma visão de mundo. Não necessariamente eu preciso falar o termo raça para falar das contribuições negras. E a capoeira, ela tem isso de muito forte. Porque quando ela fala de contexto africano ou até do contexto negro brasileiro, ela não está necessariamente falando de raça. Ela está falando de pessoas, ela está falando de contextos, ela está falando de relação com o meio ambiente. E tudo isso é um valor civilizatório dentro de uma cultura específica. Meu nome é Helena, sou professora de educação infantil aqui em Piracaia. Por que não é elaborado um curso de formação de professores para nos capacitarmos a estar aplicando o conteúdo desta lei? Obrigada. Bom, a pergunta da professora Helena, ela traz uma questão extremamente importante para o debate sobre o que é educação e como aplicar a lei. Quando a lei ela foi criada como uma política pública, ela tinha intenção de resolver uma questão emergente. Temos uma questão racial no Brasil e a gente precisa dar conta de resolver essa questão racial. Claro que somente a lei não é possível, né? Mas a lei ela vem como um contribuinte para isso. A lei, na sua diretriz, ela aborda especificamente o ensino na sala
sala de aula. Ela não fala, por exemplo, sobre uma transformação no currículo educacional. Então, o primeiro ponto seria, ao trazer essa lei, a gente precisaria, enquanto Ministério da Educação, repensar o conteúdo que é colocado dentro das grandes instituições de ensino superior e ter pensado uma outra metodologia aonde a lei ela fizesse parte de toda a formação. E ela não acontece. Ela acontece às vezes em uma disciplina, em um semestre, quando ela não se torna uma questão optativa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e é uma questão que ela vale para todo o território nacional, a aplicação da lei, apesar dela ser obrigatória, ela não garante que de fato ela seja aplicada. Então, precisa de um esforço coletivo das instituições de ensino para pensar um currículo educacional que contemple a lei e que ofereça formações, sejam elas continuadas, sejam elas específicas, sejam aperfeiçoamento dentro da sua diretoria de ensino. E, infelizmente, ainda hoje não é tão efetiva, não é tão bem aplicada. Temos a gestão superiores que precisariam repensar o currículo nacional. Do currículo nacional, a gente pensando em todas as instâncias para que todos os professores tivessem uma formação que garantisse o conhecimento para que ele pudesse aplicar em sala de aula. Olá, meu nome é Kátia e eu sou coordenadora pedagógica da Escola Municipal aqui de Piracaia, que atende alunos do 6º ao 9º ano. E a grande dificuldade da aplicabilidade da Lei 10.639 na sala de aula, no meu ponto de vista, aqui para mim, né, como coordenadora pedagógica, é levar os professores a compreenderem que os assuntos dentro trabalhados dentro da lei, eles não devem ser trabalhados apenas em datas comemorativas, assim como conteúdo contínuo dentro de todas as disciplinas, né? Não deve ser segmentado. Então a maior dificuldade é essa. Como fazer com que os professores cheguem a essa conclusão, né? Essa concepção de que esse conteúdo tem que ser trabalhado continuamente? Kátia, obrigada pela pergunta. Pensando na lei e pensando nessa sua pergunta, é interessante trazer um panorama histórico sobre a lei. A lei foi criada, ela foi promulgada em 2003, mas o debate sobre essa lei era um debate vigente desde a década de 1980. O movimento negro brasileiro, desde 1980, levantava as reflexões sobre por que fala-se sobre negros só em novembro ou só no 13 de maio. Então é interessante pensar que essa sua pergunta, ela reflete uma história e ela reflete algo que ainda não foi resolvido. Quando um professor pergunta sobre isso, e não é só você que pergunta sobre isso, essa é uma pergunta frequente nas formações, como falar além de novembro, como falar além do 13 de maio, a gente entende que há um desafio histórico, social, de olhar para o negro além dessas datas, além desses marcos de calendário que foram criados também como estratégias políticas, né? O 20 de novembro é uma data política para o movimento negro, não é uma data que deveria nos aprisionar enquanto educadores. Então, a partir disso, é interessante a gente trazer o texto da lei. A lei, ela fala sobre o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo. Ela altera a LDB, ela altera a Lei de Diretrizes e Bases. Essa Lei de Diretrizes e Bases nos oferece e nos impulsiona a pensar de forma curricular, de forma abrangente em todas as disciplinas. Quando a gente fala de história, a gente não está falando da história enquanto matéria, a gente está falando da história e cultura africana e afro-brasileira enquanto uma maneira de você difundir conhecimento. Então, o grande desafio é formar esses educadores, esses professores, para olhar para a lei como um potencial em cada uma das disciplinas. A lei é possível de ser aplicada na matemática através de jogos, na geografia através de territórios, através do entendimento dos territórios enquanto potentes para a construção de narrativas de pessoas, de povos. Então, o grande desafio é esse, e é um desafio que tem mais de 40 anos, né? Se a gente pensa nas placas do movimento negro em 1980 falando: queremos ensino e história da nossa cultura
africana, afro-brasileira, para além do 20 de novembro, a gente entende que realmente é uma problemática no nosso país de olhar para o negro e de aprisionar o negro em uma data, que deveria ser uma data de libertação, inclusive, uma data de reflexão política, que é o 20 de novembro. E acrescentando isso que a Agnes trouxe, eu acho que quando faz essa pergunta, eu acho que tem outras possibilidades também, né? Porque, por exemplo, você não necessariamente, quando você vai trabalhar isso em sala, você já chega assim, estamos falando sobre racismo e sobre a lei. Mas assim, eu acho que, por exemplo, se você vai dar uma determinada aula que você já utiliza autores negros e você traz esses autores para os estudantes, eu também vejo como uma forma de você estar aplicando essa lei de uma forma, né? Então, assim, eu tenho um exemplo no primeiro bimestre do ensino médio, onde eu tô trabalhando, eles têm que aprender sobre os métodos de pesquisa nas ciências sociais, né? Que são pesquisa quantitativa e qualitativa. Eu trabalhei com eles pesquisas quantitativas a partir de Sueli Carneiro, de um livro dela que tem alguns textos dos anos 80. Então, através dessa leitura que a Sueli Carneiro fez do censo do IBGE, olha que eu sou professora de sociologia, e com as tabelas que eu peguei do livro da Sueli Carneiro, eu consegui trabalhar os números, a leitura de gráfico e a interpretação desses dados. Então, assim, não foi uma lei assim, gente, estamos falando sobre identidade negra, estamos falando sobre racismo. Até porque a lei, ela também não é sobre isso, né? A lei não é para você dar uma aula de racismo, enfim, né? Não é sobre isso. Então, assim, quando você já utiliza, né, referências negras na sua aula, então eu acho que isso também é muito legal no sentido de que, assim, que os estudantes negros, eles também começam a se ver como produtores de conhecimento. Porque a grande questão é essa, né? No ambiente escolar, quando você tá ali, é como se todas aquelas coisas que são escritas, você não tivesse a capacidade de escrever, porque aquelas pessoas que você lê, elas não se parecem com você. Então, por exemplo, quando eu trago no meu primeiro bimestre inteiro só mulheres negras, que eu tô dizendo, olha, gente, mulheres negras, elas produzem conhecimentos também e sobre diversos assuntos, né? Então, eu acho que trazer referências negras em todos os assuntos, eu acho também fundamental. Ainda nessa perspectiva, uma proposta é repensar o PPP das escolas. Porque se o seu PPP não prevê, ali no início do ano, trazer as contribuições negras para todo um currículo educacional, possivelmente a questão do negro sempre estará pautado numa questão do precisamos combater o racismo. E se combate o racismo com conhecimento. O PPP, ele é o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele faz parte de um conjunto de normas que prevê e direciona o ensino formal nas escolas do município, do estado e em nível nacional. Então, cada escola tem o seu próprio PPP. O PPP, ele tem como base uma construção democrática e coletiva onde pais, mestres e professores, educadores daquela comunidade vão sentar juntos e pensar essa estrutura de PPP. O PPP, ele prevê, inclusive, que aquela escola, ela traga para o seu conteúdo escolar as demandas daquela comunidade. Então, por exemplo, se eu estou numa escola de zona periférica que é atingida pelas barragens, a gente precisa pensar, então, como trazer esse conteúdo para a sala de aula. Como trazer para essas crianças atingidas por desigualdades climáticas, por exemplo, dentro daquela região. Então, o PPP, ele é específico para cada escola. Não existe um PPP unificado, mesmo que exista um PPP base, um modelo de PPP. O Brasil, ele tem um problema social que é a falta do conhecimento, que a gente sabe há um assassinato do conhecimento das contribuições negras e faz com que o negro seja reduzido a samba, futebol e carnaval. Então a gente não sabe que existe pessoas negras arquitetas, a gente não sabe que existe pessoas médicas negras, a gente não sabe que foram os povos africanos Dogon que descobriu as constelações, que foram os primeiros a entender que o planeta era redondo. Então várias contribuições negras de modo geral não é conhecimento da população. Então quando o professor está em sala de aula e ele não passou por essa formação, dificilmente ele vai conseguir pensar essa aplicabilidade. Então, a ideia é uma escola comprometida com as questões raciais, no início de ano, na organização ali onde ela pega a BNCC, onde ela pega a LDB, ela vai repensar o seu PPP e ela vai trazer dentro do seu PPP uma proposta aonde a questão negra seja em todos os pontos. E o que é todos os pontos? É o que a Mariana já trouxe, que é pensar nas outras perspectivas, que é trazer autores negros, que é trazer contribuições
contribuições de diversos lugares, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de região, como que a minha região é atingida e é vista dentro da sociedade. É a reorganização do PPP. Uma outra proposta que eu gosto muito é a quebra de datas comemorativas. Tem muitas escolas hoje, principalmente em Santo André, que eles não têm mais um calendário que tem datas comemorativas. Então não tem o Dia da Mãe, não tem o Dia do Pai, não tem a Páscoa, não tem essas datas tradicionais que muitas vezes estão enquadrados dentro de um sistema capitalista. Então, se não tem uma data comemorativa, obrigatoriamente a gente vai precisar repensar como que a gente organiza o nosso PPP anual e como que a gente pensa as matérias dentro de sala de aula. Como que eu vou falar da importância da família, como que eu vou falar da importância da Lei 10.000, das contribuições negras, das contribuições indígenas, sem ser no dia 19 e no dia 20. Então, são outras propostas que é para ser feito inicialmente e principalmente de forma coletiva. Oi, pessoal do Projeto Mãos no Quilombo. Meu nome é Thalita, eu sou mãe da Violeta, que é aluna da Escola Tomás Cunha, da rede da Prefeitura de Piracaia. E eu tô curiosa para saber como é que se ensina e se fala sobre raça para crianças pequenas, para as crianças da fase 1, fase 2. Como é que isso funciona? Queria saber também se isso em algum lugar se mistura com o ensino do preconceito, porque a gente sabe que além da questão da raça, tem outras questões que aparecem que elas podem se misturar. Isso também é contemplado ou não? Diz aí. Então, agradecer a pergunta da Thalita. E aí, assim, como é uma pergunta complexa, a gente pensou aqui em responder em 2 momentos. Acho que o primeiro momento a lei, ela não é sobre ensinar o que é racismo e o que não é. E aí, quando a gente fala de racismo e de preconceito, não é a mesma coisa. Então, assim, preconceito é quando você pensa algo de uma determinada pessoa sem antes conhecê-la. Então, é um preconceito, né? É diferente. Agora, quando a gente fala de racismo, a gente tá falando de um sistema, algo estrutural, que coloca pessoas negras em um local de desvantagem, enquanto pessoas brancas estão num lugar de privilégio, né? E aí, quando a gente fala do Brasil, a gente tá falando que isso tem a ver com o nosso histórico, né, escravagista. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? As pessoas, infelizmente, elas ainda confundem muito racismo com preconceito, né? Então, assim, um exemplo que às vezes eu acho interessante é que, por exemplo, num ambiente escolar, às vezes pode ocorrer, enfim, brincadeiras, na verdade nem brincadeira, ou bullying, né, como é que seja, mas assim, a forma como determinadas brincadeiras elas afetam os estudantes negros, elas têm uma conotação muito mais profunda, até porque essas pessoas negras, elas não têm o poder de revidar certas brincadeiras, né? Bom, Thalita, obrigada pela pergunta. É sempre bom ouvir um pouco das famílias também e trazer as famílias para a roda, porque a educação, ela se faz no coletivo, então a família tá junto, tá pensando e tá questionando e trazendo os pontos é importante pra gente conseguir construir isso de uma maneira coletiva. Pensando a primeira infância, uma coisa que é importante demarcar é que a escola é o segundo espaço de socialização de uma criança, mas o primeiro espaço de socialização de uma criança é dentro de casa. Então, a gente entende por socialização a forma como as interações vão ensinar para a criança os valores vigentes daquela família, como a socialização e como essas relações vão pautar o que é importante, os comportamentos, as regras, as leis, os combinados. Então, o primeiro espaço em que a criança vai ter contato com a socialização é em casa, a partir das interações, a partir do cuidado principalmente, né? Porque em casa a gente está na função de cuidar principalmente da criança e principalmente fica no cargo da escola, né? A educação. Mas a educação também acontece em casa quando se é transmitido valores, quando se é transmitido referências de comportamento, referência de amizade, referência de afetos. Então, é importante observar, pensando na sua pergunta sobre racismo, sobre o que é preconceito, sobre comportamento, eu entendo que essa pergunta está dizendo sobre o comportamento e sobre ensinar o que é adequado ou não para uma criança, né? Pensando até nos direitos humanos básicos
espaços de convívio. Então, pensando isso, é interessante refletir sobre quais são os espaços que essa criança convive, quem são as pessoas que estão nesses espaços, se há diversidade, se não há diversidade, se há pessoas negras, se não há pessoas negras, e se há pessoas negras, qual o papel que essas pessoas negras estão cumprindo nesses espaços em que essas crianças estão circulando. Isso pensando nas responsabilidades da família como esse primeiro espaço de socialização. Agora, pensando na escola, é interessante pensar que nessa idade, nessas fases aí da educação infantil, 4, 5 anos, as crianças já têm total capacidade de compreender determinadas regras, de compreender determinadas formas de valores e de valorização de uma sociedade. Então, na primeira infância, uma forma interessante de trazer a lei e de falar sobre história e cultura africana e afro-brasileira pensando nas relações, porque as crianças na primeira infância estão muito no campo das relações, a criança ainda é muito coletiva nessa idade. É pensar brincadeiras, então quais são as brincadeiras ensinadas para as crianças, quais são as músicas, quais parlendas, que parlendas que estão sendo cantadas e recontadas e recantadas há tantos anos e que as crianças continuam ouvindo as mesmas músicas, que subjugam determinados grupos de pessoas, mas que parece que é só uma brincadeira. E a brincadeira ensina, a brincadeira na primeira infância é a principal forma de ensino e de transmissão pedagógica, né, de conhecimento. Então, pensar isso e pensar os repertórios é muito importante, pensar as brincadeiras, pensar as músicas e o cuidado, porque a criança aprende através do cuidado, através da forma como ela é olhada. E é interessante trazer isso também para os professores de educação infantil que vão assistir esse vídeo, observar quem são as crianças que estão dentro do olhar de afeto de vocês, quem são as crianças que não estão dentro desse olhar de afeto, quem são as crianças que recebem mais colo, quem são as crianças que recebem menos colo, quem são as crianças que você passa a mão no cabelo e fala, ai que cabelo lindo, e quem é a criança que você não quer nem encostar no cabelo porque não sabe a textura que tem. Isso também ensina para as crianças que estão em volta o que é valorável e o que não é, que cabelo é bonito, que cabelo que não é, que corpo é digno de cuidado, que corpo que não é. Nessa perspectiva da mãe Thalita, a gente ainda pode pensar um outro ponto. A Lei 10.000, ela se refere a uma contribuição que resolva uma parte, não toda, a questão racial dentro do contexto social. A questão do racismo, ela é uma questão que ela precisa ser vista em todas as frentes na sociedade, não somente e não unicamente pela educação. Então, quando a gente fala de raça, a gente está falando de uma construção política social em que determinadas pessoas são privilegiadas e outras não são privilegiadas. Quando a gente pensa na escola e a aplicação dessa lei, a gente está falando de um elemento. Quando a Thalita traz a questão da educação do preconceito, a gente está falando de uma prática curricular, que ela é baseada em um contexto. Então, quando a gente pensa no currículo todo, o que dentro desse currículo está favorecendo ou está desfavorecendo uma determinada população? Esse é um ponto, porque para a gente combater uma educação preconceituosa, a gente precisa ir além da lei. A gente precisa pensar na prática educacional de todo um ano coletivo, de todo um ciclo coletivo e não somente de uma atividade aplicada ou de uma proposta aplicada. Outro ponto muito comum, quando a lei é implementada, o que se acontece? Começa a se falar muito sobre o processo de escravidão. E a lei, ela não está se referindo somente ao processo de escravidão, ela está se referindo a uma contribuição histórica das populações negras dentro do continente ou dentro do Brasil. Então, quando a gente fala de raça, a gente não está falando somente sobre como eu me identifico, mas também como eu me identifico, e não somente sobre o que aconteceu no período de escravidão. A gente está falando de outros elementos. Na educação infantil, na educação fundamental, no ensino médio, existem determinadas habilidades que estão garantidas pela BNCC, por exemplo, que vai dizer como que a gente desenvolve esse conhecimento com o aluno. Então, na primeira infância, a criança que está nesse processo de relação, ela precisa entender e identificar no outro elementos comuns a ela mesma. E às vezes esse elemento comum é trazer uma história que tem diferentes protagonismos, crianças pretas, crianças brancas, crianças indígenas, crianças em diferentes contextos. É pensar uma sala que ela configure uma representação diversa de todas as crianças que estão ali. Nesse sentido, pensar uma educação onde a nossa criança ela possa se desenvolver para a igualdade, né, para respeitar as diferenças, é muito importante que a família esteja junto, né, que a família faça o famoso teste do pescoço.
oposto, que é você ir nos espaços que você habita, que você circula e olhar quem são as pessoas que também estão habitando esse espaço e aonde elas estão habitando esse espaço. A forma como a família se comporta ou os lugares que essa família vai, ela vai dizer também para essa criança como essa criança deve se comportar. E aí volta para essa questão do que a Agnes traz, de a educação ela é coletiva. A educação para a igualdade ela é coletiva. Ela precisa da mãe, do pai, da comunidade, da escola. A aplicação da lei se refere a uma garantia de contribuições negras no ensino dentro de sala de aula. Olá, meu nome é Gabriel. Eu trabalho como professor de História na rede pública estadual e sobre a Lei 10.639, especificamente sobre a lei, eu não tenho uma questão, mas sobre a aplicabilidade dela, eu tenho uma questão que seria, eu queria ouvir diferentes propostas de abordagem da história e cultura africana e afro-brasileira, propostas que sejam encantadoras, propostas que atraiam os estudantes, como tornar viva essa história e essa cultura dentro das salas de aulas ou nas escolas. Essa é a minha questão. Valeu. Professor Gabriel, muito obrigada pela pergunta. É sempre importante a gente refletir como que o professor cativa os seus alunos, como que o professor inspira os seus alunos. Dentro de uma perspectiva dos conhecimentos para as questões étnico-racial, qualquer conteúdo que se traga em que os alunos sejam respeitados, os alunos se identifiquem de uma forma não estereotipada, ele vai encantar e ele vai inspirar aquele aluno. Sendo nós pessoas professores, nós temos um grande desafio, que é a continuidade da pesquisa, que é a continuidade do estudo. Quando eu falo da continuidade da pesquisa, da continuidade do estudo, eu estou me referindo a um processo onde eu, professor, também me coloco no processo horizontal com aquele com quem eu estou ensinando. É uma troca. Eu preciso identificar na minha turma, eu preciso identificar nos meus alunos o que esses alunos têm de interesse. E dentro desse interesse, eu trazer de forma didática, da forma como cada professor prefere trabalhar, para que a gente possa ter um diálogo, para que a gente possa ter uma troca. Estou falando de processo educativo porque falar de questões raciais é falar desse processo de troca. Nos conhecimentos das culturas negras, a gente aprende numa relação que a gente chama de circularidade. Então, se é circular, todas as pessoas elas são ouvidas, todas as pessoas elas são vistas. E dentro desse processo, que a gente pode fazer uma relação onde o aluno e o educador, o aluno e o professor, ele tem uma troca significativa. Dentro desse sentido, pensar a aplicabilidade da lei, pensar esse processo, ele não existe um modelo, ele não existe que a gente chama de receita de bolo, né? É um processo didático feito em processo ao decorrer do ano com aquela turma ao qual eu estou oferecendo uma disciplina ou estou oferecendo um determinado conteúdo. É entre acertos e erros, é entre ouvir os alunos e também nos ouvir. É como eu me sinto quando ofereço um determinado conteúdo e como o meu aluno recebe esse aluno e devolve para mim. É uma relação de troca, é uma relação que não existe uma receita. Existe, da minha parte enquanto pessoa educadora, pesquisar sobre, me enriquecer de diversos conteúdos que possam ser oferecidos para a sala de aula e ao processo também aprendendo com meus alunos. Complementando isso que a Amanda, enfim, colocou muito bem, eu acho que também vai muito de você ouvir esses estudantes e entender qual que é a forma que essa turma ela consegue captar esse conteúdo melhor. Porque assim, eu acho que, enfim, se a gente fosse dar algumas dicas, né, música, mas vai ver, nem sempre a música ela funciona com todas as turmas. Eu já trabalhei muito racionais, né, só que é com o ensino médio. Então, de uma certa forma, até que funciona um pouco você imprimir a letra, ouvir, discutir, mas agora quando você tá falando de ensino fundamental, a depender da música, pode ser que não funcione muito bem, né? Então eu acho que é identificar ali da turma, dos estudantes, qual que o formato funciona melhor e também eu acho que até papeizinhos, né, de sugestão daquilo que você quer aprender na aula, né? Daquilo que você tem curiosidade, né? Porque é isso, quando a gente fala da Lei 10.639, né, dessa questão da herança, da questão afro-brasileira, os estudantes, eles ainda têm uma visão única, né? Que eu lembro muito do que a Chimamanda fala, do perigo da história única, né? Então, assim,
assim, o ensino fundamental de história do Brasil, ele é ainda muito aquilo do período da colonização em diante, né? Então, por exemplo, muitos estudantes nessa faixa etária, primeira coisa, eles não sabem que África é um continente, primeiro ponto, né? E, por exemplo, muito menos que o Egito faz parte do continente africano, porque teve todo o apagamento dessas pessoas e sei lá, se a gente for perguntar para esses estudantes o que vem na sua imagem quando você pensa Cleópatra, vai ser uma mulher branca, né? A gente não vai pensar na Cleópatra enquanto uma mulher negra, né? Então, eu acho que ressignificar esses imaginários com esses estudantes, eu também acho super interessante. Aí, questão de referências, o que eu acho bem interessante é o Marcelo de Salete, que ele é um ilustrador, que tem o Cumbi, o Angola Janga, que é nesse formato de HQ que já dialoga com eles também, né? Mas eu acho que ouvir dos estudantes, fazer uma caixinha de sugestão, né? De sugestões daquilo que eles querem aprender, eu acho que também gera esse interesse também. Identificação, né? A gente fala desse processo que o aluno, ele se reconhece como protagonista, como sujeito do aprendizado, e ele passa a se interessar por temas que talvez ele não se interessaria de outro momento. E quando a gente fala isso, a gente não está se referindo somente ao aluno preto. A gente está se referindo a alunos pretos e não pretos. Porque quando a gente fala de cultura, em especial cultura preta, que ela traz o futebol, que ela traz o samba, que ela traz o rap, que ela traz diferentes manifestações, a gente está falando de um lugar de identificação, que não vai somente pela questão de cor. E o aluno em sala de aula, ele passa a se ver e ele passa a reconhecer que o rap é brasileiro, que o samba é brasileiro. E isso faz com que a gente aumente esse repertório cultural dessa criança, em que ela também se identifique e também passe a respeitar. Então, retomando, ouvir os alunos e fazer uma troca onde eles sejam respeitados e protagonistas é uma possibilidade real das aulas se tornar mais instigantes, uma possibilidade real desse conteúdo ele ser mais valorado e até talvez ficar mais naquele aluno, né? Ele vai falar, o professor me ensinou aquilo naquela época e foi muito marcante para mim. Pensando nessa relação construída em coletivo, em que você escuta o que o estudante, né, o que o educando traz de repertório, penso muito num conceito que a Bell Hooks, uma autora norte-americana, traz, que é de comunidade aberta de aprendizagem. Eu acredito que ao criar essa comunidade aberta de aprendizagem, que é esse espaço de escuta, esse espaço de exercício do comum, do comunitário, você consegue gerar práticas engajadoras de uma pedagogia engajada que ela também traz. Então, a partir da escuta, as pessoas se sentem convidadas a participar, as pessoas se sentem convidadas e valorizadas a partir do que elas têm de conhecimento e de repertório. Então, Bell Hooks, comunidade aberta de aprendizagem, Paulo Freire e essas práticas de valorização e dos valores civilizatórios, né, que são valores civilizatórios afro-brasileiros, da circularidade, que a Amanda já falou, são interessantes também para aproximar e para engajar a turma. O projeto Mãos do Quilombo se coloca à disposição de pensar estratégias educacionais que contribuam à aplicabilidade da lei. Nosso objetivo é a construção do pensamento crítico e reflexivo a partir das diversas linguagens artísticas em prol da redução das desigualdades sociais e de uma sociedade liberta do racismo. Até a próxima!